Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona a retirada de um prêmio em outro estado ou em outra cidade. Bora comigo? Fala galera, meu nome é André Barros. Se você não me conhece, eu falo sobre sorteios aqui no meu canal. Eu vou deixar uma playlist linkada aqui para vocês assistirem sobre todas as dicas que eu já dei relacionadas a sorteios no Instagram. Ao todo eu já ganhei mais de 70 prêmios. E nessa playlist aqui eu vou deixar linkada sobre todos os prêmios que eu já ganhei, que eu compartilho com vocês aqui em primeira mão, sobre todos os prêmios que eu ganho, sobre até mesmo abrindo, fazendo unboxing. Eu já fiz alguns vídeos relacionados a esse aí. Então se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreva no canal também. Se você não me acompanha, eu já mostrei pra vocês aí que eu ganhei vários outros sorteios em vários outros estados. Já ganhei no Rio de Janeiro, já ganhei no Espírito Santo, já ganhei fora de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né, aqui. Então, o que acontece? Como que funciona para a questão dessa retirada? Porque tem diversos outros critérios aí, vamos colocar aí, empecilhos para as pessoas não darem um prêmio. Ou então, ser um pouco mais difícil para você fazer a retirada. No meu caso, eu vou contar primeiro aí de Cabo Frio. Cabo Frio é a região do Rio de Janeiro. Eu ganhei 2 sorteios lá, que foi um mês de aula de surf mais um chinelo. Então, por exemplo, eu ia ficar lá 5 dias. Eu podia participar daquele sorteio para ganhar um mês de aula de surf? Não, mas aí eu participei por qual motivo? Porque eu sabia que teria um outro prêmio, que seria um chinelo. Então, automaticamente eu participei desse sorteio para ganhar o prêmio físico, né, que eu podia pegar e não utilizar o prêmio. Como as aulas lá de surf que seriam assim, jogado fora, por exemplo. Mas eu queria participar para ganhar um prêmio que eu podia levar embora para minha cidade. Então o que eu fiz? Eu participei daquele sorteio. Ao chegar lá na cidade, eu combinei, porque o sorteio foi antes de eu estar naquela cidade. Então o que eu fiz? Eu falei com o dono que eu estaria naquela cidade em tal período, se eu podia fazer retirada. Isso depois que eu já tinha ganhado o prêmio, né? Porque não faz sentido também eu mandar mensagem antes lá se eu podia retirar um mês depois, porque nem foi eu o ganhador. Então eu ganhei o sorteio e já entrei em contato com o patrocinador. Olha, eu vou estar na cidade, sei lá, 15 dias depois que aconteceu o sorteio. Tem problema? Não tem problema. Então aconteceu o sorteio, fui para a cidade lá que eu já ia mesmo e aí fiz a retirada do prêmio. Sem problema nenhum, cheguei lá, fiz a retirada direto com o patrocinador mesmo na loja, então isso foi bem tranquilo. Mas aí, quando eu fui, por exemplo, para Ouro Preto, foi uma cidade recentemente que eu fui, eu ganhei nesse dia lá do Dia dos Namorados 2 sorteios. Um jantar no restaurante próprio de Ouro Preto, que foi bem legal também, não tive problema nenhum, não precisou de reserva, porque automaticamente meu nome já estava na reserva por ser o ganhador. Então cheguei, usei. Já agora o outro prêmio que eu ganhei lá, uma camisa e um boné em Ouro Preto também, era fora de Ouro Preto. Mas aí o que eu fiz? Fui lá, busquei direto com o patrocinador, não tive problema nenhum. Só que o que aconteceu antes de eu buscar esse prêmio? Eu tinha ganhado uma escova e uma hidratação. Mas aí, esse prêmio pra mim não fazia sentido. Além de eu não ter cabelo, também era fora do horário comercial, porque eu teria que ir dia de semana. E eu estava num fim de semana. Então, eu poderia usar esse prêmio? Não, porque eu não ia voltar lá para fazer um trem desse. Então, aí o que eu fiz? Eu troquei de prêmio com uma das outras ganhadoras, porque eram 8 ganhadores. Entrei em contato, perguntei se podia trocar. Então, se vocês, por exemplo, participarem de um sorteio que tenha mais ganhadores, por exemplo, 5 prêmios, participe daquele sorteio mesmo assim. Porque, eu não posso usar se eu ganhar uma escova, por exemplo, porque é dia de semana, ou então uma aula de surf. Vocês participem da mesma forma, porque se tiver um outro prêmio, vocês pegam aquele prêmio. Por exemplo, eu ganhei um mês de aula de surf, mais um chinelo. Eu peguei o chinelo. Então, nesse caso que eu tô falando agora, se tiverem mais ganhadores. Então, finge que você ganhou uma escova e o outro prêmio era um boné e uma camisa, igual no meu caso. A própria menina que ganhou entrou em contato comigo e perguntou se eu queria trocar a minha escova lá pelo prêmio dela. E lógico, eu aceitei, porque fazia sentido mais pra mim ter um prêmio palpável que eu podia levar pra minha cidade do que realmente utilizar naquela cidade. Igual eu falei na primeira dica aí.
no meu primeiro relato. Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei a camisa, peguei o boné, porque realmente fazia mais sentido para mim naquele momento. Toda vez que vocês forem viajar para alguma cidade, tenta participar sempre. Eu vou viajar lá para o Rio de Janeiro. Então, o que vocês vão fazer? Começar a participar de sorteios no Rio de Janeiro. Porque quando chegar na época que você for para lá, se você tiver ganho, você pode entrar direto em contato com o patrocinador para perguntar se você pode fazer a retirada naquele período que você estiver lá. Se puder e for palpável de você levar para sua cidade, combina de pegar e levar embora. Mas se for, por exemplo, um restaurante, se for, por exemplo, um passeio de bug, um passeio de alguma coisa, utiliza também naquele período. Olha se vai ser válido para você naquele momento. Porque se você, por exemplo, ganha alguma coisa que é durante a semana e você vai no final de semana, não faz sentido você participar. Mas se tiver, por exemplo, aquele prêmio ali do dia de semana, mais um outro palpável, participa mesmo assim. Porque é mais vantajoso você pegar um prêmio do que perder 2. Quando eu fui para o Espírito Santo, eu fiquei lá em torno de 14 dias. Então o que aconteceu? Eu comecei a participar muito de sorteios naquela região que eu ia. E aí foi o que eu fiz. Eu realmente participei muito de sorteios naquele período ali e ganhei um sorteio de 10 prêmios. 7 desses prêmios eram palpáveis. Eu peguei direto com a pessoa e levei embora. Os outros 3, eles eram, eu teria que ir no lugar escolher. Então, por exemplo, eu fui dia de semana e final de semana. Porque se eu tivesse ganhado esse sorteio, por exemplo, e só pudesse retirar no domingo, um dos sorteios eu não poderia pegar, que foi R$50 em loja numa papelaria. Então, eu fui durante a semana, busquei lá as coisas que eu queria. Inclusive, marca-texto, essas coisas assim, sabe? Isso tudo saiu de graça, porque eu tinha um voucher nessa loja, então foi bem tranquilo ali, peguei e acabou. Porém, o que eu falo com vocês olhem bastante qual dia de semana a loja funciona, porque se caso não funcionar naquele período, você perdeu. Eu ganhei também junto desses 10 prêmios, né? Os 7 palpáveis e os outros 3. O primeiro foi a papelaria, o segundo foi R$50 numa loja de uma cafeteria, então pude usufruir também. E lá, um detalhe, não funcionava na segunda-feira, mas sábado e domingo sim. Então, foi bem tranquilo aí de usar. E já o terceiro foi R$50 em açaí, que também funcionava de segunda a segunda, então eu consegui usar. Esse sorteio, ele foi um mês antes de eu ir para a cidade. Então, se o patrocinador ele for bem tranquilo, for legal ali, ele vai deixar você pegar no período que for. Só que tem patrocinadores que realmente não deixam. Eu ganhei mais um sorteio nessa cidade, porém eu iria, sei lá, 5 meses depois. E aí ela não deixou eu pegar o prêmio. Ela falou, olha, você tem que tirar em 7 dias. Então, ganhei o prêmio? Ganhei. Pude retirar? Não. Mas vai que no período que eu estiver lá, eu mando uma mensagem para ela e eu posso tirar. Entendeu? Porque às vezes faz sentido, às vezes ela nem sorteou depois aquele prêmio e ainda continua lá. Então você pode ganhar ainda, fazer a retirada. Eu acho que é bem importante aí vocês participarem de sorteios fora da sua cidade. Cidade não, fora do seu estado, porque quando você estiver viajando para aquela cidade, você faz a retirada. Mas como que funciona se for para pagar o frete? Vocês têm que tomar muito cuidado, porque eu tô vendo várias pessoas me chamando no direct do Instagram, falando que ganhou um sorteio, que tem que pagar R$200 no sorteio. E isso normalmente é bem complicado e delicado de falar, porque tem sim pessoas que ganham o sorteio, tem que pagar o frete, mas o frete normalmente dificilmente vai ser mais caro do que o próprio produto. Então não compensa. Se você vai ganhar, por exemplo, uma camisa de R$20 e o frete é 50, faz sentido você pagar 50 para você ter aquela camisa? Eu acho que não. Então, vocês têm que ficar bem de olho aí, principalmente em contas fakes. Já vieram umas 3 pessoas me falar que pagaram um prêmio lá de 200, 250 para ganhar um iPhone, sendo que normalmente prêmios que são bem grandes assim, eles financiam o frete. Você não precisa de pagar. Principalmente se for um iPhone, se for alguma coisa mais cara aí, um computador, uma câmera, que eles fazem esse tipo de sorteio, porque é um prêmio caro. Então, automaticamente, o ganhador não precisa de arcar com aquele frete. Então, vocês têm que tomar bastante cuidado aí, principalmente com esse tipo de sorteio que é fake. Já para cidades aqui da região, né, de onde você mora, cidades próximas, é legal você participar também por 3 motivos. O primeiro é que o frete vai sair barato ou de graça.
O segundo é que vão ter menos comentários. Então, quando tem, por exemplo, um sorteio nacional, tem ali 500 mil, 600 mil, até 1 milhão de comentários. Quando o sorteio é local, ele vai ter no máximo ali 10 mil, 5 a 10 mil comentários. E aí a gente vai para a terceira dica do porquê que é vantagem, porque a sua chance ela fica muito maior de você ganhar. Então, participar de sorteios locais é uma chance que você tem aí muito maior de ganhar um prêmio do que se você participar de um sorteio de outro estado, um estado maior do que o seu, por exemplo. Se você gosta desse tipo de dica, não deixe de se inscrever no canal, comenta aqui abaixo se você tem alguma dúvida relacionada a sorteios no Instagram e até o próximo.